Oi, gente! Eu tenho tanta novidade para contar para vocês que eu não sei nem por onde que eu começo. Não sei se eu conto do final da gestação como é que aconteceu, não sei se eu conto para vocês como é que foi o parto, o relato do parto da Rebeca, não sei se eu conto para vocês como é que foi esses primeiros dias com ela. Enfim, vamos tentar dar uma controlada na ansiedade aqui. Eu vou contar para vocês primeiro como que estava o final da minha gestação e com o dia que a Rebeca nasceu, semanas, enfim. Vamos do começo, tá? Vamos lá. O final da minha gestação, até vou explicar pra vocês por que eu parei um pouco de gravar o vídeo pro canal. Porque assim, gente do céu, até o Natal eu tava com 38 semanas. Até ali foi tudo tranquilo, tá? Não tinha dor, não tinha nada, assim, tinha o desconforto só da gestação, da gravidez, da barriga, do peso, enfim. Eu tinha uma dor nos ossos aqui da pelve, né, embaixo da barriga, que já me incomodavam desde o 6º mês ali, mas eu já estava acostumada a lidar com isso. Quando chegou depois do Natal, na semana do Réveillon, que já estava com 39 semanas, a gente não tinha condições de falar. Eu tava com dor em tudo que vocês imaginar. Eu tinha dor na coluna, eu tenho um problema na coluna, então ali me acabou, sabe, o peso da bebê e o desconforto, enfim, eu sentia muita dor na cervical e na lombar. A cada passo que eu dava era um gemido, basicamente isso. Azia total, então foi muito desconfortável o final da gestação. Eu já tava esgotada, não aguentava mais, gente. Meu marido ainda perguntava pra mim que você não vai gravar nada pro canal, registra essas coisas pro teu canal, pros seguidores e tal. Eu não conseguia, eu falava pra ele, gente, o que eu vou fazer? Eu vou gravar um vídeo de 10 minutos e não consigo ficar 10 minutos sem fazer uma careta de dor. Então, eu não consegui gravar, tá? Quando chegou, virou Réveillon, a primeira semana de janeiro, eu só queria ficar deitada. Os meus pés incharam demais, as minhas pernas todas doíam demais. Foi muito desconfortável. Quando chegou ali pelo dia 15 de dezembro, eu comecei a pensar, gente, os médicos vão entrar de férias, tem essa semana de recesso, eu não vou encontrar ninguém. Se eu precisar de alguém para tirar alguma dúvida ou de uma consulta, alguma coisa, eu comecei a ficar bem preocupada. O que eu fiz nessa época? Eu procurei meu médico, a minha médica, né, e pedi pra ela, então eu fiz uma consulta com ela no dia 17 de dezembro e eu pedi pra ela uma requisição de ultrassom. Porque eu imaginei, se a Rebeca não nascer até o começo de janeiro, até os primeiros dias úteis ali de janeiro, eu vou passar o Natal e o Réveillon bem preocupada de como que ela vai estar, eu vou estar com 38, 39 semanas. Então ela me deu uma requisição. Eu fiz um ultrassom no dia 23 de dezembro, ultrassom de urgência, de encaixe, só para desencargo de consciência mesmo, porque eu não tinha apresentado problema nenhum, né? Mas eu queria passar as festas tranquila. Fiz esse ultrassom, a Rebeca estava com 3,2 kg nessa época, acho. Não, 3,5 kg. O médico disse que ela estava ótima, que ela estava encaixada, e na opinião do médico ele ia nascer na semana do Réveillon. Assim, uma diquinha que ele me deu, né? Mãe, eu acho que por tudo que tá acontecendo aqui, pela experiência que eu tenho, ela nasce nessa semana do Réveillon. Enfim, eu passei o Natal bem. Passei as festas do Réveillon ali aquela semana, meu aniversário é no dia 27 de dezembro. Então eu passei meu aniversário e passei o Réveillon muito desconfortável, mas muito tranquila, porque pelo ultrassom tava tudo certo com a Rebeca, líquido amniótico tava ótimo, de quantidade, a placenta estava ainda em grau 2, se eu não me engano, a placenta estava em grau 2, estava tudo certo, sabe? Então eu fiquei bem tranquila com relação a ela. Quando virou o começo de janeiro, eu virei para 40 semanas, né? E aí eu comecei a ficar realmente bem desconfortável. Muito peso, muito inchaço, muita dor na coluna, muita dor no osso da pelve, eu não conseguia mais fazer minhas caminhadas que eu fiz durante toda a gestação, exercícios de agachamento, nada disso eu conseguia fazer mais, eu estava bem desconfortável. Quando chegou no dia 5 de janeiro à noite, eu resolvi tomar um chá de canela.
porque me disseram que o chá de canela me ajudaria, se eu estivesse próximo ao parto ele me ajudaria a dar um desencadeamento do parto normal e tal. Falei, vou fazer esse tal desse chá aí pra ver se vai funcionar. Gente do céu, tomei um chá de canela no dia 5 de janeiro, à noite, antes de dormir. Passei a noite toda com a Rebeca se retorcendo dentro da minha barriga. Gente, ela mexia tanto, ela mexia com tanta força, com tanta vontade, que eu falei, ela vai acabar rompendo a minha bolsa? Porque eu ficava pensando, tá, isso aqui não é contração. Eu já tenho uma experiência de contração, já tive um parto normal. Isso aqui não é contração. É ela que tá se revirando. Será que meu Deus, o que eu fiz que eu tomei esse chá? Vai ver que eu acelerei o coração da menina? Fiquei bem preocupada. Mas, depois que ela se acalmou dentro da barriga, eu consegui dormir. Quando eu acordei 8h30 da manhã, eu tava toda vazada. A minha bolsa tinha rompido. Ela não rompeu daquela forma de que vaza todo o líquido de uma vez. Ela deve ter furado, alguma forma assim, que ela vazou um pouco de líquido, mas não era aquela montoeira toda que a gente vê em filmes, em cenas e tal, né? Então eu fiquei meio assim. Mas era o dia de ir para a maternidade, né? Sabia que não precisava ir às pressas, a gente sabe que a falta do líquido amniótico dentro da placenta, que a falta do líquido não vai fazer ela morrer asfixiada, enfim. Eu já tinha estudado sobre isso, eu já sabia que isso era um mito, então eu sabia que eu tinha que ir para a maternidade nesse dia, mas que não precisava ser aquela correria toda. Então avisei meu marido, levantei com calma, fui tomar meu banho, fui arrumar a bolsa do meu menino mais velho para levar ele para casa da avó. Saímos de casa 11 horas da manhã. Eu acordei às 9 com a bolsa rompida. Saí de casa às 11 horas, levei meu filho na casa da minha mãe ainda, fui para a maternidade, cheguei na porta da maternidade meio-dia. Lá eu fiz a ficha na hora, fiquei na recepção esperando. Daí eu comecei a ficar preocupada porque começou a chegar o horário de almoço dos enfermeiros, dos médicos e tal. E eles começaram a receber os iFood da vida e a gente na recepção estava vendo aquilo. Então eu imaginei, eles devem estar almoçando, por isso que está demorando o atendimento. Depois desse almoço deles, a 1h da tarde, eles começaram a trocar plantão. Tá, então começou a sair o pessoal que estava ali, entrar o pessoal novo. A gente sabe que essa troca de plantão demora um pouquinho, porque tem que passar todos os conformes, os recados dos pacientes que estão ali internados, né? Então eu fui ser chamada mesmo para ser atendida às 2h da tarde. Eu já estava na recepção sentindo contrações assim seguidas, né? Mas eu estava tão tranquila. Entrei para falar com a enfermeira, a princípio. A enfermeira obstetra fez uma avaliação comigo, primeiro uma espécie de entrevista, conversou comigo sobre o que estava acontecendo, o que eu estava relatando, o que eu estava sentindo, tal. Ela percebeu, eu mostrei fotos para ela, porque antes de sair de casa eu bati fotos da água que tinha saído daquele líquido, né? Porque como eu ia tomar banho, enfim, eu pensei, eles não vão acreditar em mim, né? Se eu não estiver sentindo contração nenhuma, eles não vão acreditar que a minha bolsa rompeu. Então eu registrei. E aí eu levei pra elas, ela viu na hora e me encaminhou pro médico. Tá, então o médico foi fazer uma avaliação. Fiquei mais um tempão esperando esse médico, porque ele tava na tal da troca de plantão. Quando ele chegou, ele pediu pra fazer o exame de toque, eu autorizei. Eu tava com 6 centímetros de dilatação. E ele confirmou realmente que a minha bolsa tinha estourado. E dali então eu fui internada. O meu esposo, né, assinou a minha internação às 2h da tarde, às 14 horas. Fui pro centro obstétrico, pra sala de aguardar ali, aquelas salas de observação, né, pra eles fazerem todos os procedimentos, tal. Cheguei nessa sala, fiquei ali, então chegaram 2 estagiários ali, conversaram comigo, depois veio a médica e se apresentou, falou que ela ia fazer o parto. Gente, foi tudo tão legal. Foi assim, tão bem recebida, sabe? Fiquei tão tranquila com aquilo. E aí, as contrações começaram a apertar realmente. Eu sei que eu dei entrada às 2h e às 3h13 a Rebeca nasceu, no dia 6 de janeiro de 2022. O meu parto foi muito tranquilo, como eu falei pra vocês,
o expulsivo mesmo, né? A última etapa do parto normal, a etapa do expulsivo durou muito pouco, dos 6 centímetros que eu dei entrada na maternidade para os 10 centímetros e o nascimento da Rebeca, isso demorou em torno de uns 30 minutos, sabe? Quando eu comecei a expulsar realmente, o meu corpo, né, começou a expulsar e aí a gente começou nessa parte, demorou uns 10 minutos, a Rebeca nasceu. Foi muito tranquilo, ela nasceu muito bem, o pediatra estava lá no momento, fez tudo o que tinha que fazer. Ela nasceu com 3,770 kg, linda, maravilhosa. Vou botar umas fotos dela aqui para vocês verem. Enfim, a gente foi, então saímos dali, ficamos tive laceração grau 2, tá? Então eu levei em torno de 4, 5 pontos. Então demorou ali aquela parte de fazer os pontos, enfim, demorou mais do que o parto da Rebeca, eu acho, sabe? E aí, dali a gente foi internado na quinta-feira, isso era uma quinta-feira às 3h20. E na sexta-feira, então, a obstetra passou lá, a médica, e ela já me deu alta. Eu tava muito bem, sabe? Eu tava tranquilaça, assim. Eu já tinha tomado banho no dia anterior, eu subi pro quarto, era umas 5 horas, umas 7 horas eu já tava tomando banho. Muito tranquila, não senti tontura, não senti enjoo, não senti nada, sabe? Nada. A única coisa que eu senti era o desconforto por conta daqueles absorventes enormes que a gente usa e aquele vazamento que se tem, né? Só. O resto eu tava ótima. Mamar, dando pra ela tranquilo, ela pegou a pegada corretinha, tudo perfeito. Então no dia seguinte, na sexta-feira, eu ganhei alta, mas a Rebeca não ganhou alta. Ela tinha algum problema? Não, mas a pediatra resolveu que ela tinha que ficar mais 24 horas na maternidade para avaliarem, né, se ela tinha algum problema. Apesar dela já ter feito xixi, dela já ter feito cocô no momento que a pediatra passou. Gente, eu tô aqui gravando na rua, porque a Rebeca tá dormindo lá dentro e eu tô na rua aqui pra não acordar ela, tá? E aí tem cachorro latindo, tá um ventão aqui, o portão tá batendo, mas vamos lá, vamos tentar gravar. Então ela decidiu segurar a Rebeca mais 24 horas para ver como é que ela ia se desenvolver, se ela não ia apresentar icterícia, né, aquele amarelão. Enfim, a gente ficou até sábado de manhã, então o pediatra passou, me deu alta para a Rebeca, eu já estava de alta, então a gente veio para casa e ela tá linda, maravilhosa, é uma criança super calma. Quer dizer, ela foi calma na primeira semana. Depois da segunda semana ela começou a ficar bem agitada, bem nervosa, mas eu vou contar pra vocês aqui em outra oportunidade o porquê, né? E a gente já tá corrigindo isso. Vou mostrar tudo aqui. Mas nesse vídeo eu queria mesmo contar pra vocês como é que foi o final da gestação, como é que foi o dia do parto da Rebeca, que foi tudo muito tranquilo. Eu fiquei muito contente com o desenrolar das coisas. Eu não queria ter aquele parto normal que a gente fica 10, 12 horas lá sentindo contração, ou que precisasse induzir. Eu tava pedindo a Deus que isso não fosse necessário, e realmente não foi. A Rebeca estourou a bolsa, quer dizer, não foi ela que estourou a bolsa, né, gente? Mas estourou a minha bolsa com 40 semanas e 3 dias, tá? No dia 6 de janeiro. Então a gente, com toda a calma mesmo, eu fui pra maternidade depois de um bom banho. No caminho até lá, eu comecei a sentir as contrações. Depois lá na recepção, as contrações começaram a ficar um pouquinho mais intensas. E a partir do momento então que eu dei a entrada lá, 30 minutinhos a Rebeca nasceu. O expulsivo foi muito rápido, 10 minutinhos ela já estava no meu colo. Foi o papai que cortou o cordão umbilical. Ai, foi tudo tão lindo, gente. Tava tão ansiosa para contar para vocês, sabe? E aí agora eu vou gravar, tentar continuar gravando para vocês a nossa rotina. É tudo um pouquinho mais complicado, porque tem que adequar os horários de sono dela, as mamadas, as trocas, banho, enfim, é um monte de funções, né? Tem outro filho em casa, tem marido, tem casa, é uma loucura. Mas o meu puerpério está sendo muito bom, os meus pontos caíram já com 14 dias e eu com 8 dias já estava limpando a casa, faxinando o banheiro com que boa.
tudo tranquilo, graças a Deus. Não tem dores nenhuma, tô ótima e a Rebeca também tá muito bem, era isso que eu queria contar pra vocês hoje, tá? Eu volto aqui no próximo vídeo pra mostrar ela pra vocês no colo, bem linda, e pra contar o desenrolar do nascimento dela, como é que ela se sentiu, as mamadas, enfim, toda essa parte, tá bom? Um beijão pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like aí que ajuda bastante, tá? Beijo, gente!